Vamos para mais um vídeo aqui no canal da Preciosa. Enfim, eu quero falar hoje, gente, o Senhor colocou no meu coração que eu tenho lido a história de Rebeca. Ter referências, né? Às vezes eu ficava me perguntando, há um tempo atrás, sobre as histórias bíblicas das mulheres, né? Por que eu tenho esse interesse, né? Em saber, enfim. Nós temos que nos espelhar. Eu sou uma cristã e eu me espelho muito no Senhor Jesus Cristo. Mas nós sabermos e procurarmos saber sobre as histórias bíblicas, a gente vai entender muito sobre como Deus agia, como Deus age, como Deus quer que nós sejamos, enfim. E serve de inspiração. As histórias bíblicas nos inspiram a ter mais fé, as consequências até mesmo de andar na retidão, de andar nos caminhos do Senhor, sabe? E são histórias abençoadas, como Deus ele abençoa os seus filhos. E eu tenho esse desejo, né? Aos pouquinhos eu vou lendo e vou trazendo aqui para vocês sobre as histórias das mulheres, enfim. Quero deixar bem claro que foi uma coisa que eu tenho aprendido nos últimos tempos, né? Sobre a questão da arquétipos, né? O que acontece? É com quem que você se identifica, né? Eu cresci muito com essa coisa da princesa, né? De você ser educada, né? Enfim, você é a princesa de Deus, né? Eu cresci muito ouvindo assim e me sentindo assim, sabe? Como uma princesa para o Senhor, não para esse mundo, né? Esse mundo eu sei que não vai me tratar como uma princesa, mas eu entendo que eu cresci imaginando desde pequenininha o Senhor como meu rei, né? E eu queria muito, sempre tive essa ligação assim com a princesa, mas não sendo princesa que as pessoas falam que é essa princesa aqui das histórias do mundo, né? Que enfim, achar o príncipe. Não é nada disso. É você ser princesa no sentido de que eu sou filha de Deus, né? E ele me trata como uma princesa, porque eu trato ele como o rei da minha vida. É sobre isso, né? Enfim, e a história de Rebeca, que é uma história linda, que demonstra a história de Rebeca, como ela foi humilde, como ela foi prestativa, como ela foi dedicada ao Senhor. Eu vou tentar contar essa história resumidamente aqui para vocês. Ela se casou com Isaac, né? E Isaac era filho de Abraão, que é o pai da fé. O que acontece? Abraão, ele tinha perdido a sua esposa, a Sara, né? Sara tinha morrido. E aí ele ficou preocupado com Isaac e ele pediu para que o servo dele, né, fosse atrás de uma esposa para Isaac, mas tinha que ser especial, porque ela tinha que ser da mesma linhagem, né? Ela tinha que conhecer a Deus, porque onde eles estavam, as mulheres, elas não temiam ao nosso Deus, né? Buscavam outros deuses, outras crenças, outras coisas. Enfim, ele não queria. Ele queria que fosse, né, da mesma linhagem, que conhecesse o nosso Deus. E aí, ele falou, né, para que esse servo fosse atrás. E esse servo, ele foi e ele fez uma oração a Deus, né, e ele pediu nessa oração um sinal. Senhor, Deus do meu pai Abraão, faze com que tudo dê certo e que o Senhor seja bondoso para o meu patrão. Eu estou aqui perto do poço, onde as moças da cidade vêm para tirar água. Vou dizer a uma delas: por favor, deixe o seu pote para que eu beba um pouco de água. E se ela disser assim: beba, eu vou dar água também para os seus camelos, que essa seja a moça que escolheste para o teu servo Isaque.
Se isso acontecer, ficarei sabendo que fostes bondoso para o meu patrão. Então, assim, ele ia chegar no poço, né? Ele pediu assim: Senhor, chegando no poço, a moça que vier me dar água, que ela não dê água só para mim, mas que ela dê também para os meus camelos, né? Enfim, deixa eu ver aqui, se eu não me engano, são 10 camelos, gente. E olha só o que aconteceu, olha como que Rebeca agiu. Ele nem havia acabado de orar quando Rebeca veio carregando o pote no ombro. Imagina só, ela carregando, né, o potinho no ombro. Ela era filha de Betuel, que era a filha de Milca e de Naor, o irmão de Abraão. Então já era família do Abraão, né? Rebeca era uma moça linda, ainda virgem, nenhum homem havia tocado nela. Ela desceu até o poço, encheu seu pote e subiu. Então o empregado de Abraão, né? Ele foi correndo se encontrar com ela e disse: Por favor, deixe que eu beba um pouco de água do seu pote. E ela disse: O senhor pode beber. E rapidamente abaixou o pote e o segurou enquanto ele bebia, né? Imagina como ela foi prestativa, né? Enquanto ele bebia. Depois de lhe dar de beber, a moça disse: Vou tirar água também para os seus camelos e lhes darei de beber o quanto quiserem. Imagina, gente, como Rebeca foi dedicada, foi generosa. Muitas virtudes nela a gente vê, gente, muitas virtudes. Olha só, eu anotei aqui para falar para vocês. Ela foi mansa, né, branda na maneira de ser, de se expressar. Ela foi determinada, né? Ela foi generosa. Ela agiu, né, com a espontaneidade dela, né? Olha só, ele não pediu para ela, né? Ele só falou da água que ele queria para ele. E ela foi lá e ela deu para ele e deu para todos os camelos, né? Então, assim, depois disso, quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou uma argola de ouro que pesava 6 gramas e colocou no nariz dela. E também lhe deu 2 pulseiras de ouro que pesavam mais de 100 gramas. Em seguida perguntou: Por favor, diga quem é seu pai. Será que na casa dele há lugar para os meus homens e eu passarmos a noite? Ela respondeu: Eu sou filha de Betuel, que é filho de Milca e de Naor. Na casa há lugar para dormir e também bastante palha e capim para os camelos. E aí a gente vê assim a hospitalidade dela, né? O que é uma pessoa que tem hospitalidade? É a qualidade de quem que é hospitaleiro, de quem dá acolhida, né? Você dá acolhida na sua casa para as pessoas? Ó, hospitalidade, recepcionar, hospedar, alimentar, entreter. Ela foi muito disposta, né? Ó, generosa, virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício do outro. Rebeca, ela estava disposta, né? Ela foi disposta. A família dela tinha posses, né? E mesmo de família tendo posses, ela não era mimada. Ela trabalhava, ela era esforçada e ela era corajosa. Ela foi muito corajosa. Então, gente, dali ele foi então, né, pra casa dela, contou toda essa história para os familiares e aí eles foram descobrir que veio buscá-la então para ser a mulher de Isaac, que era filha de Abraão, que era descendente da família deles. Enfim, tudo como Deus assim tinha escrito para ela, né? E ela estava pronta. Ela estava pronta porque assim que ele falou para ir, né? Ela não relutou e ela disse que ela ia. Se você for ler a história direitinho. E o que a gente pensa sobre isso, né? Ela não conhecia Isaac e ela foi disposta, né? Por quê? Ela estava disposta a amar, né? Ela estava disposta a amar. E eu separei aqui, ó, o amor verdadeiro exige sacrifícios. É um ato de vontade, de decisão. O
que a gente aprende com ela, né? Com a Rebeca. Aí umas virtudes aí, né? Pra gente poder pensar, né? Virtudes que o Senhor se agrada, né? Que Deus se agrada. O mundo hoje tá indo contra essas virtudes, né? Tá muito em si próprio, né? Pensar só em si, em si. E Deus não. Ele nos ensina sobre o que, gente? Ele nos ensina sobre mansidão, ele nos ensina sobre determinação, né, sobre sermos firmes para alcançar nossas metas, enfim, ele nos ensina sobre generosidade. O que é generosidade? Você ser desprendido. Nos ensina sobre hospitalidade. O que é hospitalidade? Qualidade de quem é hospitaleiro, que dá boa acolhida. É você recepcionar, você hospedar, você alimentar, você entreter. É uma virtude de dar coisas boas aos outros de forma espontânea e plena. Eu tenho uma pessoa que me remete muito a isso, que eu jamais imaginaria. A nossa diferença, eu com essa pessoa, assim, que eu jamais imaginaria que ela fosse me hospedar, que ela fosse fazer isso comigo, né? A hospitalidade. Nós temos uma diferença de cultura, né? De cultura, nós temos uma diferença, questões financeiras, né? E às vezes a gente acha que isso importa, né, muito para as pessoas, de você ser do mesmo nível social, vamos assim dizer, o mesmo nível. E aí eu tive uma experiência nos últimos anos com uma pessoa que, em questão de cultura, de estudo, até mesmo de condições financeiras, não são as mesmas que as minhas, né? E ela me convidou assim para ir sair com ela, ela me convidou para ir na casa dela. Até me emociono, gente. Ela me convidou pro aniversário dela, íntimo, né, gente? Que coisa linda. Para você ver assim, ali está a hospitalidade do amor que vem de Deus, né? Que a pessoa ela nos enxerga além além de benefícios, né? Além de condições financeiras. Realmente é uma pessoa que te reconhece como um ser igual a ela, independente das suas condições serem maiores que as minhas. Foi no momento, gente, que ela me hospedou, que ela me fez esse convite, eu me senti muito importante, sabe? É muito importante, gente. Faça isso por alguém. Depois eu tive vontade de fazer isso com alguém, né? E eu montei uma mesa de chá da tarde e chamei uma pessoa especial, assim, eu fiz esse café para ela, eu servi ela, né? Eu a servi. Então fica aí essa reflexão, né? Que como é importante. Às vezes a gente não dá importância, sabe? As nossas ações, gente, fazem muita diferença na vida das pessoas. Às vezes você não precisa falar. Se você não tiver o que falar, não fala, faça. Chega até aquela pessoa, dá um café, dá um abraço, leva alguma coisinha para ela, convida, né? Se você não sabe, enfim, quer se aproximar, quer fazer alguma coisa por aquela pessoa, faça. Faça, não deixe passar não. Faz muito bem para você e eu tenho certeza que o Senhor vai se agradar e aquela pessoa vai ficar muito feliz, porque eu fiquei muito feliz e aquilo me fez replicar na minha vida. Eu tenho hoje muita vontade de replicar isso que ela me passou, sabe? Sobre hospitalidade. Ela me ensinou sobre hospitalidade. E eu vejo a Rebeca nela. Enfim. Bom, gente, é sobre isso então. Eu vou pegar então a mensagem dessa vez, né, desse vídeo.
Grandes objetivos levam tempo para serem conquistados. Então, dê um passo de cada vez e, se precisar descansar, descanse. Tá bom, preciosas? Um beijo e até o próximo vídeo.